sobre Jair Bolsonaro e esta questão toda que está sendo discutida, ele também foi chamado a depor sobre disseminar fake news. Só lembrando para vocês uma apuração do Caio Junqueira, que chegou ontem à noite, da troca de mensagens dele com Meyer Nigri, o dono da Tecnisa, em que Bolsonaro envia para ele uma série de mensagens sobre vacinas, sobre urnas eletrônicas, e até o Meyer Nigri reencaminha, né, no grupo da família, reencaminha para várias pessoas, e nessa matéria muito saborosa do Caio, uma das pessoas da família diz o seguinte: olha, não me lembro exatamente da frase exata, a gente pode até resgatar, mas o sentido era, não adianta ficar repassando baboseira do Bolsonaro. Vou aqui então trazer um bastidor e o Gustavo Uribe tem complemento desse bastidor. Eu fui conversar com ex-auxiliares do presidente Jair Bolsonaro e o que eles comentaram comigo, olha, era frequente Jair Bolsonaro enviar fake news. Ele reenviava mensagens com o que ele acreditava serem as convicções dele sobre voto impresso, sobre vacinação, de que a vacina não funcionava, de que as urnas davam problema, a favor do voto impresso o tempo inteiro. E Jair Bolsonaro me descreveram também esses ex-auxiliares, e aí estou falando de ex-ministros, de dirigentes de empresas estatais, ele costumava às vezes até ligar para checar alguma informação. Por exemplo, tem um auxiliar até me relatou, ele estava promovendo um concurso público naquele órgão, e aí naquele concurso havia uma pessoa que tinha sido proibida de prestar porque não tinha o comprovante de vacinação, e naquele momento, naquele estado onde o concurso estava acontecendo, o comprovante era obrigatório. E aí Bolsonaro liga para esse auxiliar e questiona, não, mas por que isso? Eu não sou a favor do comprovante de vacinação. E a pessoa fala, não, mas opa, eu tenho que seguir aqui essa lei estadual. Então, assim, as convicções que ele tinha interferiam muito na maneira com que ele funcionava e na maneira com que ele governava. Então, assim, era muito comum e muito frequente que ele reenviasse, que ele repassasse esse tipo de mensagem. E aí, os auxiliares com os quais eu conversei, eles diziam que não sabiam se algumas coisas eram iniciativa do próprio presidente, se algumas coisas vinham daquele núcleo que auxiliava ele dentro do Planalto e produzia uma série de fake news. Fui conversar com a defesa do presidente Jair Bolsonaro. O que eles me falaram e o que obtive ali com os aliados, com as pessoas próximas dele, que sim, Bolsonaro reenviava essas mensagens aos seus auxiliares, tem múltiplos exemplos disso, mas segundo eles, ele não emitia opinião sobre elas, ele não as endossava, ele apenas reenviava. Uma estratégia jurídica aí da defesa para tentar protegê-lo. Agora trago o time, especialmente Gustavo Uribe. Vou trazer o Uribe primeiro. Uribe, a gente cobriu o governo Bolsonaro e você especialmente aí de Brasília. Você se lembra desses episódios de auxiliares do presidente Bolsonaro recebendo fake news sobre urnas, sobre vacina? Era muito comum, e fake news do dia a dia, por exemplo, em relação a Leonardo DiCaprio. Quando Jair Bolsonaro dizia que Leonardo DiCaprio tinha uma ONG na floresta amazônica e havia desvio de dinheiro em relação a isso, foi com base em uma fake news, que depois explicaram a Jair Bolsonaro que era fake news. Jair Bolsonaro costumava acordar, e ele próprio dizia isso, às 4 da manhã, e acessava o WhatsApp dele. E havia várias mensagens enviadas, algumas delas pelo chamado Gabinete do Ódio, que se convencionou chamar assim, que eram 3 assessores que atuavam no Palácio do Planalto e que tinham acesso a esses grupos de WhatsApp e passavam para ele muitas informações. E ele passava para os ministros, olha, checa se isso é verdade,
isso aqui, veja se realmente faz sentido ou não. Então, o começo do dia de muitos ministros da gestão Jair Bolsonaro era checar se uma informação da tia do Zap era verdade ou fake news. Era um expediente comum da atuação dos ministros. E muitos deles reclamaram a mim que, olha, tinha esse problema, realmente era muito difícil. Tem um aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro que já chegou a me mostrar essas mensagens de Jair Bolsonaro e ele dizia, olha, presidente, isso aí não é verdade, olha, presidente, isso é mentira. Por isso que faz muito sentido essa apuração do Caio Junqueira de que Jair Bolsonaro repassava algumas dessas informações para um grupo de empresários e pedia para repassar, para, na visão dele, informar a população. Essa é uma linha de defesa, viu, Raquel, que Jair Bolsonaro e seus advogados estão um pouco mais tranquilos, apesar de ser grave a dispersão de fake news. Eles consideram que, neste caso, eram opiniões pessoais, que ele não estava querendo ofender, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas que era uma interpretação que ele fazia do caso. Claro, é uma narrativa que não para em pé, porque dispersar notícias negativas sobre as urnas eletrônicas é fake news. Não houve até agora, a Polícia Federal não achou um indício de fraude em urna eletrônica. Então, se não há uma prova sobre um boato, é fake news, não é realidade. Mas a defesa acha que, nesse sentido, caso Jair Bolsonaro deponha agora no dia 31 e esse depoimento for marcado, a defesa, como você trouxe ontem, Raquel, tenta remarcar este depoimento porque não teve acesso às minúcias de algumas das investigações, como no caso das joias, mas nesse caso, se ele for perguntado sobre esse grupo de WhatsApp, ele deve reconhecer, mas dizer que para ele isso não seria crime.